Estamos ao vivo. Um pouquinho antes da hora. Funcionou! Funcionou. Aqui estamos. Funcionou! Concerto para Aqui, violino e orquestra K216 de Wolfgang Amadeus Mozart. aqui Primeiro estamos! acorde do solo, para cima ou para baixo? Um guia, considerações técnicas, históricas e interpretativas. Considerações técnicas, históricas e Na interpretativas. verdade, muito A, mais interpretativas do que qualquer outra coisa, mas eu preciso do técnico e do histórico para poder embasar meu interpretativo, né? a treta está lançada. A treta está lançada. E eu vou aparecer nesse vídeo agora, nesse momento, na hora que eu achar um apoio para o meu celular. Qual será o apoio que usarei para o meu celular? Galera entrando. Pois é, cara, você abriu uma conta profissional, tá na hora de comprar um tripé, um ring light, né? Tá na hora de assumir que virou blogueiro agora. Então, só para ter informação, eu estou usando um outro celular que não é o meu, e ele está no tripé e usando a câmera traseira. E aí eu estou agora Ah, no meu celular, que é aquele que não funciona a câmera, para é. poder só ver o que está acontecendo. Aí eu estou vendo que se eu abaixar a câmera um pouquinho, eu vou aparecer melhor. Então, peraí. Aí. E você está assistindo a live no seu celular Correto. na câmera frontal, para ter certeza que tá bom, é isso? No meu celular, exatamente. Maravilhas da tecnologia. E Esse, esse, como é que é o teu esquema de lives? Quanto tempo tu queres esperar até que a gente comece efetivamente o assunto? cara, olha, a gente já tem algumas pessoas, né? Eu 17. vou, deixa eu lembrar como é que fixa. Ah, nem, cara, todo mundo tá sabendo, né? Todo mundo tá sabendo qual é o objetivo da live. Então, a gente espera um minutinho e começa. Eu acho que se você quiser. Ó, acabou de avisar que a contagem regressiva acabou, porque passou de 4 horas. E aquela história, você sabe que a live se extingue automaticamente com 1 hora, mas a gente pode abrir outra live depois se você não tiver encerrado o assunto. Então, quanto a isso, fique à vontade. Ok. Eu vou pegar um apoio para o celular. Eu vou catar o carregador do meu também aqui. Amor? Faz favor. Uhum. Bom, cara, como eu não vou tocar, eu até vou me acomodar melhor aqui, vou sentar. Que hoje eu estou aqui como espectador privilegiado da sua fala. Se você... Peça o som aí, Fala, Paulo. Rodrigo! Peça o som um pouquinho. Rodrigo, Rodrigo Marim, avisa lá no nosso grupo de WhatsApp, cara, que a treta está lançada, está começando aqui. Pronto, estou sentado, acomodado para assistir. Olha que maravilha. E eu tenho certeza, Paulo, que lá no meio da live eu vou fazer uma menção
específica a um conhecimento teu que é compartilhado por poucos violinistas. E, embora não seja uma coisa nada profunda, nada complicada, eu acho que vai ser interessante. O som do violino, na hora que eu toquei, apareceu? Como é que foi? Sim, apareceu. Apareceu. Deixa eu Apareceu. confirmar com você. Deixa eu confirmar com você desde já. Quando a live for encerrada, eu posso gravá-la. Posso deixá-la gravada, né? Pode deixar gravado. Ok. Ler. Então, pessoal que está aí, boa tarde a todo mundo que está aí assistindo. Acho que eu já tive a oportunidade de falar algumas vezes para vocês. Nicole e eu somos amigos há muitos anos. Muita troca de ideia, muito incentivo um à carreira do outro. Nicole é uma pessoa muito importante na minha vida. A mãe dele foi minha professora, foi professora da minha mãe na escola, então é meio que uma amizade que já vem é meio que uma amizade de segunda geração, né? Ele também é professor universitário em São João del Rei, onde eu já fiz um concurso. Prestei um concurso lá em 2009. Exitoso. Exitoso, fui aprovado, não, né? E ganhei 2 grandes amigos, meus concorrentes. Pessoal, aprendam, vocês não precisam chegar num concurso querendo derrubar os coleguinhas, sabe? Tenho muito orgulho de ter tirado muita foto com os 2 concorrentes que foram finalistas lá. Foi uma experiência excelente conhecê-los também. Então, a gente não precisa chegar em concurso brigando, se acotovelando, sabe? Eu tenho muitos defeitos, mas esse eu não tenho. Esse eu não tenho. Eu fiquei muito feliz de ter tomado parte daquilo. E estamos aqui hoje porque o Nicola, além de ser um grande professor, ele impulsiona muito a vida dele como pesquisador na música do barroco e do classicismo. E ele está aqui, então, para trazer uma opinião para a gente sobre o início do concerto de Mozart em Sol maior, a primeira arcada, o primeiro acorde. De acordo com essa pesquisa, deveria ser para baixo ou para cima. Vocês sabem que é uma das tretas mais importantes do mundo atualmente, né? Ela está muito além das grandes tretas políticas e sociais que a gente vive hoje. Acho que uma das maiores realmente é como começar o concerto número 3 em Sol maior, Köchel 216 de Mozart. Então, meu querido, a palavra é sua. Temos aí uma plateia interessante e curiosa. Muito bem, Paulo. Muito obrigado pelas palavras, pela apresentação. Eu só posso começar essa apresentação agradecendo a você esse convite, essa oportunidade e te parabenizando pelo canal que você tem aqui no Instagram e pelo trabalho de divulgação de conhecimento violinístico da mais alta qualidade, muito profundo e muito sério. Eu te admiro muito por isso. Claro, nós somos amigos e eu te admiro por outras razões também, que, como tu mesmo falaste, remontam, né, antes de nós nos conhecermos como seres humanos, mas, enfim, eu admiro você também por todo o seu trabalho, desde sempre, como violinista, e estou muito feliz de estar aqui, poder participar na sua série de lives, fazendo uma pequena apresentação da minha pesquisa, que, enfim, é uma pesquisa que tem a ver com aquilo que eu venho pesquisando desde a época do mestrado, que é a interpretação baseada em conhecimento histórico. E aqui, especificamente, sobre o concerto de Mozart, esse concerto em Sol maior para violino e orquestra, Köchel 216, 206. 216. 16, né? 16. Tá, 216, claro. Esse concerto, ele é um dos concertos mais queridos pela comunidade violinística do mundo todo, com certeza. Muitas vezes ele é o primeiro grande concerto que é do repertório dos grandes solistas que um aluno aprende. E ele traz uma questão que é
como tocar a primeira nota, que é muito interessante a gente ver mais opções sendo usadas por grandes músicos e a gente não pode dizer que eles não fazem bem. Mas a gente se pergunta por que existe essa questão, por que existem tantas opções e por que uma opção não é mais clara do que as outras. Então, atrás de uma explicação para a questão, e não uma resposta, mas uma explicação para a questão, que eu fui fazer uma pesquisa. E vamos lá, então, falar um pouco sobre o início do concerto de Mozart. Eu queria dar as boas-vindas a todos vocês. Eu estou olhando aqui, já tem mais de 30 pessoas, que bom. Dar as boas-vindas a todos vocês que estão se juntando a nós, ao Paulo e a mim, na busca de uma escolha. E essa escolha não precisa ser necessariamente definitiva. E lembremos, uma escolha é uma escolha. Muitas vezes, pessoal, e não quer dizer que seja o que é certo para mim, seja certo para você. Como tocar o primeiro acorde, ou a primeira nota, que no caso vem a ser um acorde, do solo do concerto em Sol maior de Mozart. Toca-se para cima ou para baixo. E eu vou começar dando a primeira resposta dessa apresentação. A primeira resposta é a seguinte: se você é um aluno, está estudando ou pretende estudar esse concerto, a resposta é: a arcada certa é a arcada que o seu professor indicou. Ele estudou para estar nessa posição de professor. Conhece você, provavelmente como nenhum outro professor, no momento, e sabe das suas possibilidades. E trilhou um longo caminho de estudos que incluiu aprender sobre o estilo e sobre uma escola de violino. Então, lembre-se, se você está estudando, pretende estudar, essa é a resposta certa nesse momento. A arcada que o seu professor lhe indicou. Eu acredito que todos os violinistas que chegaram a estudar esse concerto, o concerto em Sol maior de Mozart, aprenderam esse concerto com um professor. E esse professor indicou uma arcada para a primeira nota. Indicou para eles. Em um outro momento, esse violinista, do aprendizado desse violinista, no momento que ele já toca esse concerto, já está confiante tocando esse concerto, e continua estudando esse concerto, talvez esse violinista opte por fazer experimentos e decida-se por uma arcada da primeira nota baseada nas suas percepções. Paulo, eu queria te pedir ao longo dessa apresentação, se alguma coisa que eu disser não ficar clara, se em algum momento eu usar um vocabulário técnico muito específico, usando jargões que talvez não sejam compreensíveis, por favor, me interrompa e eu vou aclarar aquele termo. Não quero que isso passe batido para quem está escutando, porque é importante a mensagem chegar lá. Se tiver também Se tiver também alguma interação em termos de mensagem, eu queria te pedir que você se pronunciasse uma pergunta de alguém a respeito de algo que não ficou claro. Vamos lá. Eu sei que talvez tenha algum ouvinte dessa apresentação, dessa live do violino racional, que não seja violinista ou instrumentista de arco. E eu uso, nessa apresentação vou usar, e nós violinistas usamos uma palavra que é arcada, e vou repetir essa palavra muitas vezes ao longo da apresentação. Mas o que é arcada para um violinista? Arcada para o violinista é o nome que se dá à direção que ele decide levar o arco para executar uma nota. E, basicamente, nós temos, para tocar o violino, duas opções básicas de arcada, que a gente chama de arco para baixo e arco para cima. Eu estou botando o violino aqui, arco para baixo e arco para cima. No violino, fica muito clara essa dimensão da nomenclatura, porque realmente o arco vai para baixo, em direção à terra, nessa arcada, e para cima, na outra arcada. Em outros instrumentos, como por exemplo o violoncelo, o contrabaixo, é mais difícil essa percepção. Veja que
nem em francês, por exemplo, o C e Ré, são os termos que se usam para arcada para baixo e arcada para cima, não levam em conta essa questão geográfica, né? Mas por que tanta conversa a respeito se temos duas opções? Não seria simples, Paulo, que fosse uma delas, então 50%, e, enfim, tem tanta coisa na vida que temos 50% de opções e a gente não fica brigando tanto, ou discutindo, brigando na palavra, mas discutindo. Vamos olhar essa investigação. Os violinistas tendem a tocar o primeiro tempo de um compasso, em geral, para baixo. E isso tem razões históricas e físicas. A gravidade favorece a arcada para baixo, especialmente no violino e na viola. E a que torna essa arcada mais pesada naturalmente. A arcada para cima, portanto, é mais leve pela mesma razão. Existe uma força contrária que a gravidade imprime ao braço e ao arco. Esse fato tem um paralelo nos conceitos gregos de arcis e teses. Palavras gregas que a gente usa hoje na música com o sentido de tempo forte, que é teses, e tempo fraco, que é arcis. E a gente liga isso com a arcada para baixo e a arcada para cima, intuitivamente. A escolha mais intuitiva do violinista é fazer os tempos fortes, teses, com o arco para baixo, e os tempos fracos, arces, com o arco para cima. Isso está descrito, por exemplo, em tratados famosos do século XVIII, dos meados do século XVIII, essa preferência por arco para baixo no tempo forte, na teses, e o arco para cima nos tempos fracos, no arces, como, por exemplo, por Leopoldo Mozart, que é o pai do Wolfgang Amadeus Mozart, ou Francesco Gimignani, ou Labelle-Fils, grandes tratadistas, escreveram obras monumentais para o violino no século XVIII. Mas se fosse só por essa razão, a gente teria aqui já uma resposta. A nota está no primeiro tempo, arco para baixo. Mas é importante a gente ir além da primeira nota. Porque o texto musical não se resume só à primeira nota. E eu acho que a implicação da escolha do arco da primeira nota tem a ver com o que se segue. Vamos ver? O tom desse concerto de Mozart é sol maior. A figura rítmica que a gente tem no primeiro compasso desse concerto é essa aqui. Eu vou apresentar para vocês. Eu fiz à mão para que vocês possam ter uma ideia clara de como é que eu desenhei o ritmo do início desse concerto. Dá para ver aí, Paulo? Perfeitamente. Perfeitamente. Nós temos aqui os 3 primeiros compassos. E eu acho que vocês conseguem já perceber uma coisa interessante a respeito dos 3 primeiros compassos. E apesar das notas serem diferentes, o ritmo básico é o mesmo. Certo, Paulo? Certo. Nos 2 primeiros compassos, as 3 colcheias, na verdade, são 6 semicolcheias. Mas o princípio, a estrutura rítmica dos 3 compassos é claramente igual. Eu sempre digo isso para os meus alunos. E mais, é uma estrutura rítmica que aparece em todos os 5 concertos. Aparece no primeiro, aparece no número 4, aparece no número 5, claramente, embora não como entrada do tema principal, mas aparece. Né? É um ritmo bem da época das composições. Que são 6 semicolcheias, mas eu queria só deixar claro uma questão, procurando aqui a parte do concerto, para ver se eu tenho ela para mostrar, aqui à mão, uma razão justamente a partir desse concerto, eu acho que eu não deixei aqui à mão, mas enfim, são 6 semicolcheias sim, mas a gente tem que lembrar que o Fá sustenido não é uma nota do acorde de sol maior. E é esse o ponto inicial que eu queria chegar. Ótimo. Na verdade, é uma apogiatura sobre o sol. Então, se é uma apogiatura, ela não é uma nota principal, mas uma nota acessória. É um ornamento. Por isso que eu escrevi dessa maneira, porque se a gente tirar o ornamento que o sol, os 3 sóis colcheias receberam, o ritmo é exatamente esse.
No segundo compasso vale o mesmo, com o dó sustenido. E o terceiro, efetivamente, são 3 colcheias. Ótimo. Então é importante a gente decidir o arco que vai tocar na segunda nota. Que vai tocar na segunda nota. E eu acho que a arcada que você vai usar na segunda nota, de uma certa maneira, interfere na escolha do arco ou da arcada que você vai usar para a primeira nota. Certo, Paulo? Ou não? Eu acho que sim. Então, nesse momento, é que eu vou citar o Paulo Egídio como um expert no assunto que, enfim, eu conheço por razões históricas e escolares, mas matematicamente, se temos 2 notas e 2 possibilidades de arcada, a teoria das combinações nos dá finalmente, quantas possibilidades? 4, diz a matemática. Veja, Paulo, você está bem claro aqui? Tá, não podia estar mais claro. E eu acertei também a matemática ou não? Sim, com certeza. Então, temos 4 possibilidades. Eu vou ler aqui, embora para os violinistas seja muito óbvio, mas baixo, cima, 2, baixo, baixo, 3, cima, baixo e 4, cima, cima. Bom, então nesse momento já temos 4 possibilidades. Estávamos com 2, agora estamos com 4. E é por isso, talvez, que essa discussão seja tão boa entre nós violinistas. Talvez nós conosco mesmos, né? Nós discutindo o que eu vou fazer, como vou fazer e por quê. Tocar um acorde no violino já é uma questão em si. O acorde de Sol maior na primeira posição, que é o que inicia o solo do concerto de Mozart, não é um acorde complicado. E ele permite as 2 possibilidades de execução, ou seja, com a arcada para baixo e a arcada para cima, com tranquilidade. Inclusive permitindo que a arcada para cima soe com muita firmeza, o suficiente para que se escute uma firmeza de primeiro tempo. Lembra que a gente falou que o arco para baixo é preferível para o primeiro tempo, porque é um tempo forte? Pois é, mas a gente pode fazer esse acorde de Sol maior para baixo, mas para cima ele vai soar quase que igualmente com tanta firmeza. Então, continuamos com as 4 possibilidades. E o arco, arcada para baixo para tocar um acorde, em geral, é mais adequado para o violino. Por que isso? Porque o violino ele tem uma curvatura no cavalete. E quando a gente combina a força da gravidade com o acompanhamento do movimento supinatório do braço, eu acho que eu vou ter que explicar um pouquinho agora do que eu estou falando. Supinação e pronação são movimentos que o braço executa. A pronação é um movimento para dentro do corpo e a supinação é um movimento para fora do corpo. Certo, Paulo? Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Para fazer o acorde, tanto para baixo quanto para cima, a gente vai precisar fazer um movimento supinatório. A mão vai ter que fazer esse movimento. Mas na arcada para baixo, esse movimento ele acompanha a curvatura do cavalete. Na arcada para cima, ele é ao contrário da curvatura do cavalete. E também, na arcada para cima, ele é mais distante do ponto de pega do arco, né? Na hora que você... se você faz a arcada no ponto de pega do arco, a distância entre as cordas, naturalmente, digamos, o tamanho do movimento que você tem que fazer é menor. E isso, agora, você acabou de me dar um argumento para o fator histórico, né? Porque com o arco moderno, esse arco Turti, aqui, modelo Turti, ou derivado dele, começar um acorde para cima tem, talvez, muito mais facilidade do que fazê-lo, por exemplo, com o arco da época de Mozart, onde, aí sim, a questão do instrumentário, ou seja, o arco que se usava, influenciava mais. Hoje em dia, com o arco moderno, a gente vai conseguir tocar esse primeiro acorde, tanto para cima quanto para baixo, com relativa facilidade, mesmo levando em conta que o acorde para baixo é mais natural.
com o arco mozartiano, talvez com muito mais dificuldade o arco para cima. Das 4 possibilidades que eu descrevi aqui, uma delas não é viável, que é a possibilidade número 4, que são as 2 notas para cima. Eu diria que, por todas as razões que a gente já comentou aqui, né, Paulo? Não vale a pena nem voltar a enumerá-las, mas a gente tem um tempo forte, a gente tem uma nota longa que se segue, a gente quer usar as forças físicas e estilísticas do violino a nosso favor. Então a gente não vai tocar as 2 notas para cima. Eu nunca vi alguém começar esse concerto tocando essas 2 notas para cima. Você já viu, Paulo? Não, nunca. Então, acho que entramos num acordo aqui. Restam, então, 3 possibilidades. E agora eu queria dizer para você, que está escutando essa live, se você toca uma dessas outras 3 possibilidades, ou seja, a 1, a 2 ou a 3, maravilha. Você já está tocando certo. Olha que coisa boa. Tecnicamente falando, eu já vi começarem das 3 maneiras esse concerto. E todas elas estão, portanto, tecnicamente corretas. Mas eu acho que a gente quer entender um pouco o discurso musical do Mozart para poder tocar de maneira mais eloquente. E nesse momento é o ponto que eu gosto de insistir. Por que é que a gente reflete sobre aquilo que a gente toca? Porque a gente quer comunicar de uma maneira mais eloquente. Acho que esse é um dos grandes objetivos de qualquer músico. Passar essa mensagem, que é a mensagem musical, para quem está escutando, da maneira mais eloquente possível, transmitir as paixões, os dramas, da maneira mais eloquente. Então, vamos voltar para a história. E agora, todos vocês que estão assistindo, se vocês fizeram o dever de casa, vocês assistiram a maravilhosa live que fizeram os professores Raquel Aranha e Emanuele Baldini, há pouco tempo atrás. Quem assistiu essa live aprendeu o que é o ritmo iâmbico. Live maravilhosa. Eu não teria como recomendá-la mais do que insistindo aqui, que voltem lá no YouTube e vejam essa live. Mas para quem não teve lá, eu explico agora o que é. Na Grécia clássica, Grécia antiga, música, teatro e poesia estavam intimamente ligados. E a língua falada tinha um papel fundamental na construção do fazer artístico. Os versos gregos tinham algumas fórmulas consagradas que davam ritmo à poesia. Os mais conhecidos e fundamentais desses ritmos eram o troqueu e o iâmbico. Além deles, há vários outros, muitas vezes derivados deles, como, por exemplo, o dáctilo e o anapesto. Essas fórmulas rítmicas, elas alternavam notas longas e curtas, e alternavam apoios e levadas. Lembram da teses e da arces? O ritmo iâmbico é caracterizado por uma nota curta seguido de uma nota longa, mais ou menos na proporção de 1:2. Veja se está claro, Paulo. Sim, está. Então, aqui eu tenho o C de curto, L de longo, e eu representei com uma semínima e uma mínima, que é, enfim, o que nós costumamos usar como representação. No ritmo iâmbico, essa nota longa, por ser mais longa, justamente por ser maior, ela leva um acento naturalmente. Isso faz parte da natureza do enunciado de uma nota mais longa. Para fazer a nota mais longa, a gente vai precisar mais ar. E a gente costuma apoiar, tanto na voz cantando, quanto instrumentalmente, a gente costuma apoiar mais para fazer essa nota longa. Então, no ritmo iâmbico, a nota longa leva um acento extra. Bom, curto, longo. Isso lembra alguma coisa que a gente já falou aqui? Sol, ré, si, si. Uhum.
o início do concerto de Mozart, ele usa esse ritmo iâmbico no início de cada um dos 3 primeiros compassos. Ou então, a nota longa tem que ser acentuada? Nicola, Oi, desculpa, você pode escrever esse nome, porque tem gente perguntando qual o nome do ritmo. Você consegue escrever nos comentários para a pessoa? Não, porque eu estou longe das coisas, mas é iâmbico, como se fala? Iâmbico. Com um acento circunflexo no A. Essa é a grafia em português. Iâmbico. I-A-M-B-I-C-O. Isso, Paulo. Você pode escrever. Já escrevi. Confere se está certo. Certinho, certinho. Isso, já escreveram embaixo. Ótimo. Então, esse é o ritmo, e é um ritmo que a gente poderia modernamente pensar que é aproximadamente um ritmo de síncopa, inclusive. Acho que sim. Porque ele é mais do que isso, Paulo. Ele é mais do que isso. Ele é isso, sim, mas ele é muito mais do que isso. Na verdade, a arcis, o lugar da arcis e da tesis no ritmo iâmico pode variar. A gente pode ter o tempo forte do compasso, tanto na nota curta quanto na nota longa. Isso varia conforme a música, conforme o estilo e conforme também a expressão artística. Na poesia, por exemplo, a poesia inglesa é de um jeito, a poesia grega é de outro jeito. Então, na verdade, o ritmo não perde a característica. Basicamente, a gente tem uma nota curta seguido de uma nota longa. Mas quando a nota curta cai no tempo forte, isso fica mais evidente. E aí, a colocação do Paulo tem tudo a ver. Realmente, a gente tem no ritmo iâmico um pouco da ideia de uma síncopa. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo em que essa ideia de síncopa não necessariamente é a tônica do ritmo. É o caso da sarabanda, tão falada na live da professora Raquel Aranha e do professor Baldini. A sarabanda é uma dança de ritmo ternário e o seu ritmo característico é o iâmbico. Como é que a gente toca esse ritmo iâmbico na sarabanda? Nas sarabandas melódicas, a nossa tendência é tocar a nota curta para baixo e a nota longa para cima. Essa é a tendência em sarabandas melódicas. Mas a sarabanda não é só uma dança que era tocada, enfim, por um grupo instrumental, cada um com uma voz melódica, né? Para se dançar. Mais tarde, ela virou um gênero de dança que foi cultivado pelos compositores. Exemplo de Bach, que escreveu 3 partitas e 6 suítes para violoncelo e um tanto de suítes para teclado, e usou sarabanda em praticamente todos eles. E se vocês prestarem atenção nas sarabandas, elas têm esse ritmo básico, esse ritmo iâmico, né? Eu lembro agora, por exemplo, enfim, sentiram 1, 2, 3, 1, 2, 3. E eu usei, apesar de ser uma sarabanda polifônica com acordes, eu usei baixo, cima, baixo, cima. Nem sempre é confortável fazer acordes para cima, a gente comentou a respeito, né? Então é possível até tocar baixo, baixo, por exemplo, para ficar mais fácil o início, né, Paulo? Aquilo que você comentava, o início do acorde. Vejam que essa dúvida, ela já vem antes mesmo de Mozart, do concerto em Sol maior. Mas aqui, Paulo, não necessariamente a ideia da síncopa, né? Porque a gente tem 3 tempos, né? Tem 1, 2, 3. E a nota longa se refere ao tempo 2 e 3. A ligação do tempo 2 para o tempo 3 não é necessariamente assim. Tudo bem, a gente não tem articulação do terceiro tempo. É verdade. Mas em muitas sarabandas, a gente tem simplesmente uma nota do segundo e terceiro tempo. Né? Então, eu queria ver com vocês um pouquinho
a incidência do ritmo iâmico na obra do Mozart. O Paulo, muito acertadamente, e, obviamente ele faz isso porque eu estou falando para vocês, o Paulo é um músico da maior qualidade, tem um grande conhecimento musical e violinista. Ele já sacou que alguns dos meus exemplos incluiriam os outros concertos para violino de Mozart. Mas eu queria que vocês prestassem bem atenção. Vocês já olharam com atenção o primeiro concerto de Mozart, como é que ele começa? E eu vou tocar aqui um pouquinho, talvez a introdução da orquestra. Vejam que ritmo que o Mozart usa. Pa, pa, ele usou a mesma fórmula rítmica de ritmo iâmico para os 3 primeiros compassos do concerto número 1. Tudo bem que nesse concerto número 1, ele movimentou o quarto tempo, fez 4 semicolcheias, né? Uhum. No concerto 3, ele fez 3 colcheias com uma apogiatura. Mas quando entra o solo, é si, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, né? Ornamentações, né, Paulo? São todas ornamentações. Exato, exato, exato. A gente tem que lembrar que a ornamentação, nesse caso, está escrita pelo Mozart como notas, mas no fundo o esqueleto é o mesmo. Uhum. Né? O esqueleto é o mesmo. Então, eu olho para o conceito número 1 e para o conceito número 3, para o início dos dois, e falo assim, gente, é o mesmo esqueleto rítmico. Um ritmo iâmico no início dos 3 primeiros compassos de cada um. Eu acho que o Mozart escreveu o primeiro concerto, ficou tão feliz com o resultado sonoro, ele tem imaginado isso aqui dá mais angu, dá mais sopa com esse angu, né? E deve ter pensado em fazer um outro concerto com essa mesma proposta rítmica. Por que não, né? Temos o concerto número 2, entre eles, que usa muito pouco o ritmo iâmico no início dele, né? Mas, lembre-se, é espantoso. Agora, além do primeiro concerto de Mozart, a gente tem o quinto concerto em Lá maior. O quinto concerto em Lá maior, ele começa com o solo do violino, começa com uma parte muito lírica, em adágio, de alguns compassos, enfim, 8 compassos, se não me engano, e aí começa o allegro. E o allegro aperto, começa bem pético, né? O violino toca o rum. E o que vem depois? Iâmico no próximo compasso. Iâmico no próximo compasso. Mi, mi. E depois dó, dó. E é tão importante esse ritmo iâmico no tema desse concerto número 5 que ele vai continuar a aparecer, né? Mais um. E em seguida de novo. Quer dizer, essa forma rítmica aparece de novo. De uma maneira muito importante. Que tal, Paulo? Tá bom de ritmo iâmico pro Mozart? Se a gente pensar no segundo tema do concerto número 4 também. Ah, muito bem. Eu estava esperando por isso. Exatamente. De repente, lá no concerto número 4, a gente tem, né? Não importa a arcada, mas enfim. Olha aqui de novo o ritmo iâmico. E, né? De novo. De novo. E vai seguir, né? E agora? Arco para baixo ou arco para cima? Baixo, cima, cima, baixo ou baixo, baixo? Olha a nossa velha querela violinística. Baixo, baixo ou? Cima, baixo ou? Temos de novo um ritmo iâmico e de novo a mesma questão do arco para baixo ou arco para cima. Vejam, gente, Mozart usou isso com muita frequência na obra dele. Para ficar nos concertos instrumentais de Mozart, Paulo, você lembra
do concerto para fagote K191? Não vou lembrar agora. Então eu vou te tocar o início do concerto. A orquestra toca. Vê só, estamos em si bemol maior. O que te parece? Me lembrou alguma coisa sobre a qual a gente já conversou hoje. Não lembro exatamente o que, assim. Me lembrou alguma coisa. Então, Ianco E dos QRU 191, é isso? É. Ou seja, muito próximo do primeiro concerto. É. O primeiro concerto é QRU 207. Exato. Ele usou de novo. Usou o ritmo iânico dos 3 primeiros compassos. Tá bom? O que mais, Paulo? Pode ser mais? Ah, alguém vai dizer. O Mozart usou isso lá no início da vida dele, ele tinha 19 anos, ainda não tinha toda a inspiração. Köchel 314, concerto para flauta ou oboé, em dó maior. Como é que é esse concerto? O que nós temos aqui? Iânico no primeiro compasso, iânico no segundo compasso, iânico no terceiro compasso e iânico no quarto compasso. Tá bom? O que mais? K495. Ó, não estamos falando do Mozart jovem. Concerto Mi bemol para trompa. Concerto número 4 para trompa. Como é que ele começa? Ele começa assim, ó. Claro que eu tirei o ornamento, mas enfim. Ou seja, iânico no primeiro compasso e iânico no segundo compasso. Satisfeito, Paulo? Ótimo. Ótimo. Não acabou. Eu tenho mais uma. Para encerrar a parte do Mozart. Você nem sabe qual que é a música clássica mais conhecida de todo mundo. Eu acho que a música, mesmo uma pessoa que não tem nenhuma formação em música erudita, consegue assobiar ou cantarolar a melodia. Qual seria, na sua opinião, Paulo? Ein Kleinert Musik. Com certeza. Quem não conhece? Sim, compasso 5. Aham. Sim. Muito bem, Aí. todo mundo conhece isso. Mas o que vem depois? Quatro compassos de ritmo iânico. Claro, corramento, né? Eu toquei aqui. Sim. Né? É sempre ritmo iânico com ornamentações, com aquelas colcheias no final do compasso. E aí, Paulo? Ou seja, realmente, você está demonstrando que ele usou esse ritmo durante toda a vida, na verdade. Isso, e que a gente toca esse ritmo nas obras dele com muita frequência e não se dá conta que está fazendo uma escolha de arcada. Não é mesmo? Sim. E você sabe que exatamente, você sabe que o Bozzio faz no início do Sol maior, cima, baixo. Né? Eu não sei a que conclusão você vai chegar. Mas por causa da maneira que o Bozzio toca, eu atualmente toco a Klein no compasso 5 assim. Pam, pam, param, pam, param, pam, param, pam, param, pam. Eu hoje toco dessa forma, influenciado pela maneira que o Bozzio faz arcada no início do conceito de Sol maior. Paulo, o que, na verdade, eu acho que já deu para perceber que o que eu venho trazer aqui não é uma resposta definitiva à questão. Eu não venho aqui dizer se é para tocar com um arco para baixo, um arco para cima no primeiro acorde, ou se as duas primeiras notas são tocadas
cima, baixo, baixo, baixo ou baixo, cima. Não é isso que eu vim trazer aqui. Mas eu vim trazer elementos suficientes para que qualquer que seja a escolha do violinista, do músico, ela seja uma escolha embasada e ela possa ser interpretada da maneira mais eloquente possível. Ou seja, fique claro esse ritmo iânico no início, isso fique claro para a audiência. Então, o que é importante quando se toca um ritmo iânico? É importante que, e aqui, essa é a conclusão que eu quero chegar nessa apresentação. Um primeiro tempo com um peso tético, um segundo tempo com um peso natural da nota longa do ritmo iânico e uma separação entre as duas notas. Esses 3 pontos são, na minha opinião, os 3 pontos básicos que devem nortear. Então, não importa se você faça baixo, cima, faça cima, baixo, ou faça baixo, baixo. Se você toca cada uma, a primeira e a segunda nota, cada uma com o seu peso característico, de forma que quem escute consiga perceber isso, e uma separação entre uma nota e outra, que é importante, especialmente porque são 2 notas iguais, você está conseguindo transmitir essa ideia. Eu toco, e aí a escolha é pessoal. Como você mesmo, Paulo, eu também começo o concerto em Sol maior para cima. Mas é uma escolha minha. E é uma escolha que pode ser perigosa, porque muitas vezes, se você não tocar o primeiro tempo para cima com a intenção suficiente para que ele soe com o primeiro tempo, vai soar como uma anacruzinho. Né? O ar para baixo que vem depois é que vai soar como o primeiro tempo. E não é isso que o Mozart escreveu. Então, qualquer escolha tem seus perigos. Qualquer escolha tem suas qualidades e seus defeitos. Então, eu acho que mais do que decidir a arcada que a gente vai tocar, a gente tem que saber o que a gente quer dizer. E saber como, né? E aí é o aspecto técnico, né? Que a gente tanto fala. E saber por quê, né? Eu não sei se o Vinícius, meu aluno, está assistindo ainda. Vinícius, estás por aí? Com o seu perfil profissional novo, Violin Essence? Estás por aí, Vinícius? Que ele está estudando esse concerto agora. E ele estará de prova que na nossa disciplina de Masterclass, a gente junta todos os nossos alunos de violino em um horário na terça, início da tarde, todas as semanas. Sempre que alguém está tocando esse concerto, eu faço questão de mostrar como esse ritmo aparece nos concertos para violino de Mozart. Todos os exemplos que você trouxe, e agora eu vou acrescentar esses outros. Quer dizer, a gente entender essa sensação. Eu não sabia dessa origem histórica. Eu assisti aquela live maravilhosa do professor Baldini, da professora Raquel, mas eu não sabia antes disso, eu nunca tinha ouvido falar desse ritmo iâmbico, confesso. Eu tenho algumas lacunas de formação nessa parte de musicologia histórica. Mas muito interessante você trazer esse enriquecimento, mostrar, porque é uma coisa que eu me perguntava, por mais que eu lembrasse do ritmo da Klein, de vez em quando eu me perguntava, será que é tão frequente assim em Mozart? E agora você trouxe uma série de outros exemplos, né? E devem haver outros, basta a gente dar uma escarafunchada no IMSLP, a gente vai encontrar muitos outros exemplos. E exatamente isso, a intenção musical. Eu costumo dizer para os meus alunos que, inclusive, por uma questão técnica, para não arranhar esse acorde para cima, muitas vezes, eu costumo dizer para eles que a gente tem que tocar esse primeiro acorde como se você já viesse tocando. Eu sugiro que eles não esperem com o arco em repouso na corda, porque às vezes é difícil você dar esse impulso para caracterizar o primeiro tempo. Eu, às vezes, sugiro que a gente venha e faça um movimento, coloque o arco na corda e ataque. Com certeza. E eu sugiro isso exatamente para tentar criar um arco para cima, um acorde, a dificuldade técnica, mas
essa sensação de teses, apesar de tudo, está se colocando meio contra. Eu costumo sugerir isso aos meus alunos. E as pessoas estão gostando aí. Obrigado, Roger. Obrigado. A pesquisa histórica é a especialidade. O Nicola, na verdade, é uma pessoa extremamente culta em vários outros aspectos, mas maravilhoso tudo que ele está trazendo. Diga, meu querido. Antes de encerrar, eu tenho 3 curiosidades a respeito do uso do ritmo iânico, que eu gostaria de passar para todo mundo que está escutando. E 2 delas têm relação direta com o concerto em Sol maior de Mozart, e a outra não, mas é também, muitas vezes, uma surpresa para os violinistas. A primeira é, esse primeiro movimento do concerto em Sol maior de Mozart para violino e orquestra, ele a forma dele é uma forma muito comum. O primeiro movimento de concerto do período clássico é na forma sonata. Eu ia desenhar o esquema da forma sonata e esqueci, mas acho que eu consigo explicar rapidamente aqui. A forma sonata, ela é uma maneira de construir a música e ela tem algumas partes. A primeira parte da forma sonata a gente chama de exposição, que é justamente onde o compositor expõe 2 grupamentos temáticos, 2 grupamentos de melodias, em geral, que tem um contraste harmônico. Em geral, o primeiro tema, a primeira parte, o primeiro grupo de melodias aparece no tema da tônica, né? A gente chama esse concerto de concerto em Sol maior. Então, nesse concerto, o primeiro grupo de melodias está na tonalidade básica de Sol maior, e o segundo na tonalidade da dominante, que é de Ré maior. A segunda parte da forma sonata é o desenvolvimento. Nesse momento, o compositor costuma abandonar esse esquema formal tão rígido e ele faz um passeio por tonalidades mais longínquas da tonalidade principal. Longínquas a gente fala porque existe um círculo de quintas, é um esquema de arranjar os tons, né? E aí vai para tons mais distantes. Isso é enfim, eu não tenho tempo de explicar aqui agora o que são os tons mais longínquos. Mas, enfim, tons mais longínquos de Sol maior seriam tons que não são os diretamente relacionados a ele, como Ré maior ou Dó maior, por exemplo. Né? Finalmente, a terceira parte é a reexposição, onde ele volta àqueles grupamentos melódicos temáticos que a gente chama da exposição, mas dessa vez, em geral, o compositor apresenta esses grupamentos todos no tom da tônica, no caso aqui desse concerto de Sol maior. Às vezes ainda tem um rabinho, que a gente chama de coda, que é rabo em italiano, né? E encerra-se assim. Muito bem, nesse concerto de Mozart em Sol maior, o passeio harmônico do desenvolvimento não é um passeio harmônico ousado. O desenvolvimento é curto, é pequeno, ele tem alguns acordes mais distantes, mas não é nada extremo. Tem uma melodia muito bonita, que em geral aparece em Ré menor, que é tocada tanto pelo violino quanto pelo oboé, né? Essa melodia, que vai entremeando esses acordes estranhos que aparecem. De repente, essa melodia vai aparecer pela última vez, a carga do violino, em Dó maior. E esse Dó maior vai levar uma transição de volta à exposição. Aí o violino toca em Dó maior. E o que acontece depois desse Dó aqui é que é muito interessante. Preste atenção. Assim por diante. Vocês conseguiram perceber? 6 compassos seguidos de ritmo iânico. E é talvez o momento mais lírico desse primeiro movimento. Lindo, lindo, lindo. É o momento mais lírico, com certeza. Tô ficando de pé de volta aqui. Desculpa, Nicola. Essa é a primeira curiosidade. Você falou que tem mais 2. Mais 2. E agora eu já fiquei curioso.
A segunda é a seguinte. A segunda é quase que uma... Eu tinha separado minhas partituras bonitinho aqui. Deixa eu ver se eu tenho... Ah, sim. A segunda é quase que uma decepção para nós violinistas. Quase que. Não diria que é uma decepção, mas quase que uma decepção. Concerto em Sol Maior de Mozart para violino, ele foi estreado dia 12 de setembro de 1775. Mozart ainda tinha 19 anos de idade, mas já era um músico profissional, já era um compositor profissional. Ele já compunha profissionalmente e já tocava profissionalmente. Naquele mesmo ano, 1775, também aos 19 anos, só que no dia 23 de abril, ele estreou uma ópera. Não a primeira ópera, não. A primeira ópera de Mozart ele fez aos 13 anos de idade. Mas essa ópera que ele fez aos 19 anos foi uma encomenda também. E foi estreada, não lembro se em Salzburg ou em Viena, mas acho que foi encomendada em Salzburg. 23 de abril de 1775. Essa ópera chama O Rei Pastor. É uma ópera... Il Re Pastore, se não me engano. Sim. Isso, exato. K208. K208. Essa ópera ela tem um tema mitológico. Ela tem um quarteto de solistas, de cantores, personagens principais. E um dos personagens é uma mulher chamada Amina. E no primeiro ato dessa ópera, ela tem uma área. A área chama Aer tranquilo e di sereni. Dias tranquilos e serenos. Eu vou tocar para vocês o que a orquestra toca no início dessa área, quer dizer, a abertura da área a cargo da orquestra. Para a informação de vocês, a área é em Fá maior. Mas começa assim. Conhecido? Que tal? Isso decepcionou vários espectadores agora. Mozart plagiou-se assim mesmo. Em defesa do Mozart, eu posso dizer o seguinte, por mais que o contorno melódico e a resolução ornamental seja a mesma, tá? A melodia, ela tem a melodia dessa área da mina, ela tem o seguinte desenho: quinto grau, terceiro grau, primeiro grau, dominante. E no concerto em Sol maior, o desenho é primeiro grau, quinto grau, terceiro grau, dominante. Ou seja, no concerto em Sol maior a gente tem a nota do primeiro grau, a gente tem a nota do quinto grau, terceiro grau, depois a gente tem o dominante. E aqui, na área, ele começa com a nota do quinto grau, terceiro grau, primeiro grau e dominante. Ou seja, não é exatamente a mesma coisa, mas com certeza é muito parecido. Inclusive com o que se segue, né? É muito parecido, né? A respeito disso, Paulo, eu queria dizer que quando eu vejo as pessoas tocando esse concerto em Sol maior de Mozart, elas tendem a interpretar esse início seguindo o contorno melódico, do agudo para o grave, fazendo um diminuendo. E eu, particularmente, não vejo assim. Eu vejo de uma maneira diferente. Eu vejo que nós estamos na tônica nos 3 primeiros compassos e no 4º compasso nós chegamos na dominante, que é uma tonalidade mais tensa. Então, eu não decresceria nesses 4 compassos. Eu não tocaria... E sumiria. Não. Eu manteria atenção aqui, especialmente por cima dos 2 tempos de pausa, de grande pausa que acontece ali. É um momento Nicola, de grande tensão. Pois não? Nicola, desculpa. 20 segundos para encerrar a live. Você tem algo para acrescentar? Uma terceira curiosidade ainda? Ou encerramos a live por aqui? Tem uma terceira curiosidade para acrescentar. É? Queres que eu feche essa live e a gente retorna? Retorna, porque ela é muito rápida, mas aí a gente